Boa noite a todos, né? Em nome do Senhor Jesus. É maravilhoso estar aqui com todos nessa noite esplêndida, né? Extraordinária. Vamos começar, né, com esse culto com uma oração. Senhor Deus, Pai Celestial, nós agradecemos, Senhor, pela sua imensa e maravilhosa graça, Pai. É isso que nos sustenta, Pai, é isso que nos mantém vivos, ó Deus. Pai, nós passamos por problemas, Pai. O Senhor não nos disse que nós estaríamos inertes dos problemas, mas o Senhor prometeu estar conosco em cada um deles, Pai. Deus, nós aprendemos que a dificuldade nos molda, ó Pai. E sabemos que não é fácil, Pai. Na verdade é um pouco complicado às vezes. Choramos, ó Pai, passamos por problemas, mas nós temos um consolo, Pai, que vem do Senhor, ó Deus. Pai, que o Senhor possa, Deus, estender as suas mãos, ó Pai, para aqueles que precisam de cura, ó Pai, para aqueles que precisam alcançar o Senhor, ó Deus. Pai, que o Senhor possa, ó Deus, curar os enfermos, ó Deus, alcançar, que sua graça possa alcançar, ó Pai, até o mais vil pecador, ó Pai. Deus, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor consagre este culto, ó Pai, essa noite, ó Deus, e isto é para o Senhor, ó Pai. O Senhor é digno, ó Pai, de louvor e de toda a adoração. Nós te pedimos agora, Deus, e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos cantar de coração para coração. somos felizes porque Ele nos encontrou, né? Ele nos achou
e nós aceitamos este amor maravilhoso. Amém. E é por isso que no meio das tribulações, Abraão, ele dava graças a Deus em tudo. Né? Não entendemos às vezes o problema de cada um, mas Abraão deu o segredo, né? É dar glória a Deus em tudo. O próximo louvor será Estou Contigo. Você tem que me dar paz. Estou contigo. Nunca se esqueça disso. Ele está conosco. Glória a Deus. Estou contigo, ó meu filho, nunca te deixo sozinho. Sou um Deus que dos filhos sempre velo muito bem, e de ti não esqueço também. Não abandones meu amparo. Eu sou um Deus que te guardo. Eu te amo, pois provei lá na cruz o meu amor. E pra sempre serei seu Senhor. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que eu vá, ao seu lado para te guiar. Meus temores abatidos e pela serra ferido, eu tão meigo com carinho lá do mundo te busquei e te trouxe para minha vez. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que eu vá, ao seu lado para te guiar. Ei, glória a Deus. É um Deus que está conosco a todo momento. Irmão Frank, faz para a gente um momento de reflexão, a palavra de Deus. Ei, Deus. Umas semanas atrás eu não consegui passar aqui, não. Eu já senti. Tá funcionando o microfone? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Próximo da boca. Essa semana não, algumas semanas atrás, eu participei de um estudo bíblico, achei muito interessante. Eu queria trazer para vocês, que para mim foi muito bom, eu acho que para vocês também pode ajudar bastante. Né? O título da mensagem: Proteja a sua cabeça. Né? Faz parte de uma série de outras mensagens que possivelmente eu gostaria de trazer para vocês também. Mas o que fala? Que a mente tem o poder de nos lançar em desespero ou nos levar em conquistas. Muitas vezes não vivemos tudo que Deus já preparou para nós, simplesmente porque limitamos sua ação em nossas vidas. Aí fala sobre o Salmo 78, que lá Moisés tirou os hebreus do Egito, levou durante a travessia, né? Teve muita reclamação.
Eles pensaram em voltar, foram idólatras, e entre muitos outros, né? E por esse motivo eles bloquearam a razão a bênção deles por reclamarem, por estarem nesse posicionamento, por ter esse tipo de limitação. E por eles limitarem, por conta de suas escolhas, a presença de Deus na vida deles, eles tiveram que colher as consequências. E na verdade, assim, eles nunca viram a terra prometida. Só Josué, Caleb e os filhos daqueles que estavam junto com ele, daqueles que saíram do Egito, e aqueles que eram pequenos na época. E esse é um ponto interessante que eu gostaria de trazer aqui, que é sobre os limites que surgem nas nossas mentes pelas nossas escolhas. E os limites, eles podem vir de duas formas. Eles podem ser aqueles limites que nós mesmos criamos em nossas mentes, que são os nossos pensamentos de incapacidade, indignidade, medo, ou os medos, né, os limites que outros impõem, que é palavras negativas, críticas, julgamentos, palavras que nós permitimos influenciar as nossas vidas. E ninguém pode limitar a nossa mente se nós estivermos procurando a Cristo, se nós estivermos com uma aliança perfeita com Ele. Porque em Cristo nós temos uma nova identidade. Somos templos do Espírito Santo. Amém. E não precisamos aceitar essas amarras. E um ponto interessante que tem aqui também, que nem Cristo foi capaz de curar a incredulidade, nem Nazaré. Lá eles não aceitaram a Cristo e por isso eles sofreram as consequências da escolha deles, né? Isso foi uma limitação, eles não receberam a bênção, eles tinham um Salvador lá, que poderia trazer qualquer renovo, qualquer transformação na vida de qualquer um que estivesse ali. Mas eles limitaram e não acreditaram. Né? E da mesma forma, condicionamentos do passado podem nos prender, como um peixe que deixa de caçar, porque foi impedido muitas vezes, mesmo quando o obstáculo já não existe. As nossas limitações nos fazem ser igual a esse peixinho. Como que a gente rompe essas limitações? Aqui tem alguns passos bem interessantes de personalidades bíblicas que romperam essas limitações. E uma delas aqui é: não limite Deus em nossa mente. Aqui tem um exemplo bem legal de Sadraque, Mesaque e Abednego, que não quiseram adorar a estátua de ouro de Nabucodonosor, e eles declararam: o nosso Deus pode nos livrar. Quando eles foram jogados na fornalha de fogo, ele não permitiu que as limitações de fora, né, de um rei mau, idólatra, os permitissem criar essas limitações na mente. E uma outra: não limitar Deus por nossas origens. Gideão, Moisés e Jeremias se viam incapazes, mas Deus os lembrou: eu estarei com você. Cada um com uma dificuldade específica. Moisés era gago, precisava de Arão, né? Isso daqui eu achei muito forte. Né? Não limitar Deus por nossas origens, porque às vezes a gente pensa: poxa, eu sou de um lugar tão pobre, ou senão eu tive acesso a tão pouca educação, ou senão, nossa, eu fui escarneado, eu fui humilhado porque eu não sabia expressar direito as minhas palavras. Mas se Deus usa até uma mula, como usou com o profeta Balaão, quem dirá nós? Não há ninguém, por menor que seja, que não possa agregar e ajudar o seu próximo. Né? E o terceiro limite que nós precisamos romper: não limitar Deus por nossas habilidades. Davi venceu Golias com o que tinha. Eram 5 pedrinhas, né? E um estilingue, uma funda. Davi venceu Golias com o que tinha em mãos. E Deus multiplicou sua coragem. 5 pedrinhas, né, um estilinguezinho lá, derrubou o gigante e ainda para humilhar, decapitou ele com a própria espada. Mas assim, não foi a força de Davi, né? Foi a força de quem? Daquele que ele acreditava. Glória a Deus. E aqui para concluir, a chave está em encher a mente da palavra. É ela que renova a nossa fé. E aqui encher a mente da palavra traz Josué capítulo 1, versículo 8, que é muito interessante.
E a ela que renova a nossa fé e nos lembra, para Deus tudo é possível. Igual está em Mateus 19, 26. Né? Por fim, concluindo, né? Precisamos reafirmar a nossa identidade. Somos filhos de Deus, sacerdotes, embaixadores de Cristo, Aleluia. e templo do Espírito Santo. Amém. Quando cremos nisso, os limites caem e vivemos a plenitude que Ele planejou para nós. Ei, glória. Amém. Aleluia. Amém. Maravilha, maravilha. Agora você passa em qualquer lugar mesmo, hein? Uma ótima palavra. Impedir Deus de trabalhar com as nossas limitações, né? Deus é o Deus do impossível, né? Que na verdade somos nós que limitamos o agir de Deus. Uma ótima palavra. Agora com as crianças, né? 3 palavrinhas só. Quantos conhecem aqui? Samuel. Só foi Samuel que respondeu espada quando falou que estava aí? Olha, tá esperto demais. Então, ó, vocês podem cantar aqui na frente ou então sentadinhos. Vocês querem vir pra frente pra cantar? Vai lá na Vocês frente. conhecem? 3. Tem que trazer essa. Vamos, as crianças. Vamos aqui à frente. É bem facinho, um hino bem legal. Eu aprendi. Você quer cantar pra gente, Samuel? Você não lembra de nenhum hino? Manda Tudo um bem. improviso, meu filho. É, o improviso. Aquele que você cantou. Aquele que o pastor Carlos gosta também, que eu também esqueci desse hino. Enquanto isso, você vai lembrando? A Clarinha deve ter algum hino pra gente, né? Tem? Ela gosta muito daquele Galileu, né? Então, começa a cantar, a Carinha já perguntou. Deixou sua glória. Foi por amor, e o seu sangue derramou o grande amor. Naquele dia, naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, Agora todos. Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu. Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Assim, né? É ótimo. Olha, até encontrou lá. Eu não mereço, mas sua graça me encontrou. E eu acho que você lembrou, Samuel, do hino? Mas o que nós sempre devemos lembrar, não é do amor de Deus, né? Quem é Jesus? Jesus, ele é o nosso Salvador. É o nosso Salvador. É muito importante o trabalho com as crianças, né? Isso motiva. E às vezes nós nos esquecemos. Um único hino que é cantado, né, já motiva já bastante. Parabéns a todas as crianças, Samuel, parabéns a você também. Qual é o seu nome? Jonathan? Parabéns, Jonathan, parabéns, Clarinha. Pode contar para os lugares. Palmas de novo, novamente. Aleluia. O próximo hino vai ser qual?
Com gemidos e palavras não podem explicar. Com gemidos que palavras não podem explicar, eu elevo ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve um gemido no meu coração. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm olhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Oh Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir sua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar.
neste lugar. Amém. Às vezes você repara, né? Tem pessoas que alcançam uma maturidade espiritual maior, alcançam diversas coisas, né, na vida. E aí eu me atentei à escritura de Ageu, que fala sobre quando houve um tempo em que o povo de Deus foi levado cativo para a Babilônia. Depois, né, teve a queda do muro de Jerusalém, isso é bem importante. Eles foram levados como prisioneiros para a Babilônia. E eles passaram um tempo ali, onde até foram as primeiras sinagogas criadas. E aí quando eles foram voltar de novo para Jerusalém, que eles tinham sido libertos lá da Babilônia, eles tinham a missão de reconstruir a cidade. Construir Jerusalém, que seria a segunda vez que ela foi derrubada. E aí as pessoas começaram a pegar madeiras, começaram a pegar as estruturas e começaram a reconstruir a cidade. Começaram a reconstruir as casas, começaram a reconstruir tudo, as ruas. Só que aí em Ageu 1, no segundo reinado do rei Dário, Deus ele levantou um profeta chamado Ageu para dar uma advertência ao povo. Porque eles estavam construindo casas forradas, eles estavam, dando prioridade a outras coisas. E o que acontecia? Eles estavam plantando, isso é Ageu 1, vocês podem ler, eles estavam plantando, e o que eles semeavam, eles colhiam pouco, ou seja, não tinha futuro, não dava certo. Eles comiam, mas eles não se fartavam, a comida não dava para saciar a fome. Eles bebiam a água, e a água não saciava também a sede deles. Daí qual era o problema? Né? Onde estava o X da questão? Deus fala para Ageu que eles não estavam dando prioridade para algo principal, que era a reconstrução do templo. Eles estavam dando prioridades para suas casas, estavam dando prioridades para outras coisas, mas o templo estava ficando deserto. O próprio Deus alerta e adverte: e a minha casa? Ela está deserta. Vocês estão construindo suas casas forradas e é por conta disso que vocês plantam, vocês semeiam, vocês colhem pouco. É por conta disso que vocês comem e não se saciam. É por conta disso que vocês têm sede e essa sede não é saciada quando vocês tomam água. Porque falta algo. Esse algo era reconstruir o templo de Deus. Deus manda, Deus ordena a Ageu mandar o povo pegar madeira, subir ao monte e reconstruir o templo, né, como ele manda. Então, colocando Deus em primeiro lugar, já começa ali em considerar os vossos caminhos. O que vocês estão fazendo? O povo estava plantando muito e colhendo pouco. Falta de colheita não era falta de trabalho, mas falta de prioridade. Quando Deus não está em primeiro lugar, o resultado é esforço sem fruto. O problema não era econômico, porque eles plantavam. Na verdade, o problema era a preeminência, que eles não davam ao templo de Deus. Vocês correm atrás das próprias casas, é a escritura. Enquanto a casa de Deus está em ruínas. A generosidade começa quando colocamos o reino de Deus antes dos nossos próprios interesses. Aí o que Deus faz? Deus manda subir ao monte, trazer madeira e edificar a casa. Olha só, isso é forte. Antes de Deus abençoar o povo, Deus pede uma ação de generosidade. Você vê, olha, muitas vezes, isso é interessante, muitas vezes a ação de Deus está tolhida em nossa vida por falta de ações de generosidade. É isso que essa escritura demonstra. Deus, antes de abençoar o povo, ele manda: olha, vão e façam a doação, peguem as madeiras e reconstruam o templo. Então a bênção de Deus estava impedida para esse povo, por isso que eles colhiam pouco, não comiam bem, né, por conta dessa falta de ação de generosidade. Olha, qual foi o maior ato de Deus? Quantos aqui podem falar, né? Qual foi o maior ato de Deus? Sabe dizer? João 3,16. Exato, falou tudo. Ele deu o seu único filho. Então, Deus, ele é o maior doador de todos. Quando você quer se igualar, quando você quer se parecer com uma pessoa, você faz as mesmas coisas que ele. Então, sabe, o ato de doar, o ato de generosidade nos iguala ao caráter de Deus, porque ele é o maior doador de todos. Em Provérbios 11, 24, não vou me estender muito, está escrito: a quem dá generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Escritura também.
Nós, como cristãos, nos comprometemos em cumprir todas as escrituras. Isso é algo escriturístico. A bênção de Deus, essa escritura é muito forte, né, Diogo? Foi tolhida por conta de uma falta de uma atitude de generosidade. E o templo de Deus precisou ser reconstruído e precisa ser construído para se elevar cada vez mais, para que mais pessoas possam ser alcançadas. Então, trabalhemos a generosidade. Mandelma, você vai cantar um hino? Vai cantar um hino. Pode vir. Enquanto a irmã Delma canta o hino, vamos trabalhar a generosidade. Né? Esse daí é o Pix da igreja. E aí, enquanto a irmã Delma canta, nós vamos adorando a Deus com nossa atitude de generosidade. Eu vou... De oração, batidão é o pisar neste chão, é terra santa, casa de Deus. Em reverência, dobro os joelhos em adoração, e muitas bênçãos dos céus cairão. Este lugar é um pedaço do céu. Clame com fé e confiança. O coração repleto de esperança, o nosso Deus é um Pai de amor, Ele responde o nosso clamor. Clame com fé e confiança, o coração repleto de esperança, o nosso Deus é um Pai de amor, Ele responde o nosso clamor. Esta igreja, quando clama o fogo do céu cai, o seu clamor sobre o trono do Pai, e chove bênçãos em profusão. As maravilhas então começam a acontecer, o Espírito Santo operar com poder, e sobre nós derramar a unção. Aleluia. Clame com fé e confiança, o coração repleto de esperança, o nosso Deus é um Pai de amor, Ele responde o nosso clamor. Clame com fé e confiança, o coração repleto de esperança, o nosso Deus é um Pai de amor, Ele responde o nosso clamor. Aleluia. Nosso clamor. Aleluia. Lindo demais. Essa casa é casa de oração. Maravilhoso. Gente, é muito bom estar aqui com vocês, sabe? Acredito que o melhor momento dos discípulos, né, quando estavam ali reunidos com Jesus, é ter esse companheirismo, né, essa amizade, um chegando aqui cantando, o outro. Agora vai vir o Josué com a palavra da sublime, eu peguei um spoiler, hein? Sublime graça. É maravilhoso, viu, gente, estar aqui com todos. Irmão Josué, pode falar. Boa noite, meus irmãos. Amém. Boa noite. Coisa boa, né? A gente veio de uma semana bem avivada ali em Goiânia. Imersos na graça. Não tem tema melhor, né, para uma conferência. E ali eu tive a oportunidade de fazer uma apresentação sobre a construção da igreja, falando sobre pedras vivas, a glória da comunhão e algumas ferramentas ali, entre elas o prumo, que foi utilizado por Deus na construção do templo. E a gente pode aplicar para várias coisas, inclusive para a igreja agora no Novo Testamento, sendo construída sobre a pedra angular que é Cristo. Então com o prumo ele nivela aquela parede construída de acordo com quem? Com a pedra angular que é Jesus Cristo. Então qualquer fundamento colocado na igreja fora de Jesus Cristo, essa parede vai ter problemas. Ele vem com o prumo e mede. Se tiver errado vai dar problema na frente, né? E eu falei sobre algumas seitas aí que têm trocado a pedra de esquina. Trocado homens
né, usurpando o trono da pedra de esquina. E com certeza essa obra vai ter problemas no futuro. Essa parede pode ser que caia, as pessoas podem ter prejuízos na vida. A gente tem visto isso na realidade acontecendo aí alguns dias atrás, né? E são várias, né? A gente pode citar algumas aí, mas é melhor não. Vamos levar pela ética. Vamos levar pela ética, né, cristã. Mas vocês sabem, não precisa falar. Então eu falei sobre o prumo. E hoje eu queria falar sobre o nível. O prumo mede na vertical. O prumo na vertical e o nível na horizontal. E o que seria esse nível? O que nivela essa obra? O que nivela, meus irmãos, é a graça. É a graça de Deus que nivela. É a maior verdade do Evangelho. Muitos pensam que Deus aceita pelo que fazemos. Mas Paulo afirma que a salvação é um presente, não um pagamento. Vamos ler Efésios 2, 8 e 9, rapidamente aqui. Podem ficar sentados mesmo. Está escrito: pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de nós. É dom de Deus. Amém. Olha, se ela vem de graça, se a salvação é de graça, é pela graça, e não vem de nós, é dom. O que é dom? Presente. Então não tem nada que nenhum de nós possamos fazer para conquistar a graça. Ela não pode ser conquistada, ela é dada. Não vem das obras, para que nenhum homem se glorie. Então a graça é um favor imerecido. Você recebe sem merecer, é um presente. Deus te deu. O que você tem que fazer? Simplesmente aceitar e mergulhar, estar imerso nessa graça. Pela graça sois salvos. A graça é Deus nos dando o que não merecemos. Não começa em nós, começa no coração dele. É a mão de Deus descendo até o homem e não o homem subindo até Deus. Ninguém está tão perdido que a graça não possa alcançar. Ninguém está tão bom que não dependa dele. É verdade. A fé não é a causa da salvação, é o meio. Não é nossas obras, mas a fé. É simplesmente confiar no que ele já fez. Aleluia. A fé é como estender uma mão vazia para receber o presente. Não vem de vós, é dom de Deus. Paulo, então, elimina qualquer possibilidade de orgulho espiritual. A salvação é tão divina do começo ao fim, que até a capacidade de crer é graça. Deus nos amou primeiro, nos chamou e abriu os nossos olhos. Lembra daquele publicano e do fariseu ali no templo orando? O publicano lá se humilhando: Deus me perdoa, tem misericórdia de mim, eu não mereço, me perdoa, me ajuda. E o fariseu batendo no peito: eu não sou como esse publicano, porque eu tenho feito isso, tenho feito aquilo. Qual dos dois que são edificados? O fariseu ou o publicano? O publicano. Não é por obras para que ninguém se glorie. A religião humana tenta fazer acumular méritos para conquistar a aprovação. O Evangelho diz: já está feito. A cruz acaba com a vaidade espiritual. A única glória é de Cristo. Ele fez, Ele salva e Ele sustenta. Não há espaço para comparação, competição ou arrogância. Na igreja todos estão no mesmo nível, pecadores alcançados pela graça. Gálatas diz: não há grego, não há judeu, não há homem, não há mulher, não há preto, branco, não há rico, pobre. Todos estão o quê? Nivelados na graça de Deus. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos lava e purifica de todo pecado. Amém. A graça que salva, transforma e envia. A graça nos salva, a graça nos transforma e nos torna o quê? Obra-prima. Quem recebeu graça, vive graça, respira graça e oferece graça aos outros. Ofereça graça aos outros. Esse é o ide. Ide por todo mundo. Ofereça graça a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Portanto, pare de tentar de se salvar. Apenas receba. A graça não exige perfeição. Apenas entrega. Deus abençoe. Amém. Amém. Sobre
compositor foi John Newton, né? Ele era dono de navios negreiros, né? Aí quando ele se converteu, ele anunciou essa graça de Deus na vida dele. E aí no túmulo dele ele escreveu, né? Uma vez um fiel libertino, servo de escravos na África, foi pela rica misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo preservado, restaurado, perdoado e apontado para pregar a fé, e por muito tempo ele se esforçou para destruir. Então, eu lembro até de uma frase, né? Eu dou diversos motivos para ele não me amar, e nenhum deles é suficiente para ele deixar de me amar. Isso é graça, é favor merecido. Vamos lá, irmão João Wesley, trazendo a palavra final para nós. Maravilhoso, está só começando aí. Ei, glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Amém. Deus acrescente em nossas vidas o necessário. Aleluia. Às vezes queremos mais do que o necessário e o necessário nos basta, né? O que Paulo ouviu, né? A graça te basta. E acreditamos que a graça nos alcançou. Aleluia. O irmão Josué falou sobre a graça há poucos minutos. Uma vez que a graça nos alcançou, eu gostaria de falar um pouquinho sobre onde está escrito o seu nome. Amém. Só através da graça que conseguimos ter a certeza de que nosso nome está escrito no livro da vida. Amém. Essa é a realidade. Em Lucas 10, está escrito o seguinte: todavia não vos alegreis porque os espíritos se sujeitam. Antes, alegrai-vos porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Apocalipse 21, 27 diz o seguinte: e não entrará nela coisa alguma impura, nem quem pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Nota que, num determinado momento, Jesus separou os discípulos em grupos para sair pregando o Evangelho. E quando os discípulos viram que os espíritos se sujeitavam a eles, né, que eles expulsavam os demônios, curavam, aquilo para os discípulos foram o ápice. Poxa, em linguagem nossa, né? Poxa, como que isso acontece, né? Então, eles achavam que aquilo era o ápice da fé, né? E Jesus mostrou para eles que não, falou, não, muito maior do que isso, muito melhor do que isso. É seu nome está escrito no céu, é você ser reconhecido pelo céu. Aleluia. Né? Essas obras aí, elas vão acompanhar, e é necessário até, mas não é tudo, né, que o Pai tem para nós, ou para vocês, né, se referindo àquela época. Né? Nota que em Apocalipse 21 descreve a Nova Jerusalém, né? Se você ler lá, você vai ver a descrição da Nova Jerusalém, a consumação da promessa de Deus, né? Escritos no livro da vida do Cordeiro, identifica os remidos pela morte de Cristo. Né? O contraste entre impuros e inscritos evidencia a graça como critério em nossas vidas. Até parece que nós dois combinamos. A Bíblia não trata o livro da vida como metáfora poética. Então não é só uma ideia do que pode ser, né? Ele é apresentado como um registro real, diante do qual todos os homens serão confrontados. Quando os livros forem abertos no juízo final, como lemos em Apocalipse 20, 12, eu vi os mortos, grandes e pequenos, em pé e diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras.
Então, com base nas nossas obras. Não haverá advogados, recursos, truques ou retóricas, mas haverá verdade e haverá um livro da vida. Há muitos livros no juízo, mas um que decide sua eternidade. Um que decide onde vamos passar a nossa eternidade. Vivemos em um tempo em que as pessoas estão em busca de reconhecimento, querem ter um nome lavrado, aplaudido, lembrado, exaltado, querem ver seu nome em uma placa, em um diploma, em uma rede social ou em um cargo importante. Mas Jesus nos ensina algo muito mais profundo, que a verdadeira alegria não está no que conquistamos aqui na terra, mas no fato de termos o nome escrito nos céus. Amém. Ele estava dizendo aos discípulos: não se alegrem porque os demônios se submetem a vocês. Alegre-se porque o Pai conhece você pelo seu nome. Não somos desconhecidos, né? E essa continua sendo a mensagem para nós nos dias de hoje. A pergunta, então, que devemos fazer ao nosso coração, meus irmãos, é: onde está escrito o nosso nome? Onde está escrito o seu nome, o meu nome? Onde que está gravado? Numa placa, no outdoor? Onde que está escrito, né? E onde importa de verdade? O nome pode estar escrito na terra, mas isso não garante o céu. Você pode ser uma grande pessoa, né, um grande doutor, enfim, mas isso não te garante nada quando se trata de vida eterna, né? Êxodo 32, 33 diz: e disse o Senhor a Moisés: quem pecar contra mim, a esse riscarei de meu livro. Então corremos o perigo de ter os nomes riscados. Como foi falado antes, isso depende de nossas obras, depende da graça em nossas vidas. E a graça, ela só nos atinge se aceitarmos ela, se aceitarmos a redenção. O Espírito Santo, ele não é, com perdão da expressão, ele não é sem terra, não. Ele não invade o coração de ninguém, não. Depende de nossa aceitação. Está na porta batendo. Está na porta batendo. No Antigo Testamento, Deus mantém um registro simbólico do povo eleito. O risco de exclusão mostra que a relação com Deus é baseada na fidelidade e arrependimento. A continuidade do conceito até o Novo Testamento, em Apocalipse 3, 5, reforça a consistência da teologia bíblica sobre a salvação. Apocalipse 21, 27, ele diz o seguinte: reforça que o livro da vida é exclusivo aos redimidos pelo Cordeiro, portanto cruz, né? Mostrando a centralidade do sangue de Cristo e não o mérito humano. Então não adianta, né, a gente pensar que temos mérito a alguma coisa. Não, o que nos capacita é a graça. É justamente a graça em nossas vidas. Existem nomes gravados em prédios, em troféus, em livros. Há pessoas que fizeram grandes obras de fato, conquistaram posições e deixaram marcas nesse mundo. Mas diante de Deus, o que importa não é o nome reconhecido aqui na terra, e sim o nome reconhecido no céu. O mundo pode até conhecer o teu nome, mas o céu precisa reconhecê-lo também. A fama humana é passageira, o reconhecimento divino é eterno. E é em busca desse que estamos. Por esse motivo estamos aqui nessa noite. Muitos lutam para ter um nome lembrado pelos homens, mas esquecem de viver o modo que Deus se lembre deles. E um dia todas as glórias humanas se apagarão, mas o nome escrito no livro da vida, esse permanecerá para sempre. O texto de Apocalipse não diz livro dos merecedores, veja bem, dos praticantes. Eu vou em todos os cultos, eu faço isso,
faço a benevolência e tudo mais. Não está com base nisso. Eu sou evangélico, sou puritano, dos melhores, mas o que faz a diferença é se está escrito no livro da vida do Cordeiro. Essa é a nossa preocupação. Então, não é por nosso mérito, não é por nosso sangue, inclusive, não é por obra humana, não é por redenção, não é conquista, mas é pertencer a Cristo, de todo o nosso coração. Ninguém entrará lá porque foi perfeito. Estarão lá aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus. Como está escrito em Êxodo 32, 33. E disse o Senhor a Moisés: quem pecar contra mim, a esse riscarei do meu livro. Mas a promessa de Deus vai além da falibilidade. O nome escrito no céu depende unicamente de Cristo e não do homem ser bom. O nome que o pecado apaga, o sangue de Cristo reescreve. Amém. Amém. Os nossos pecados não é o suficiente também para nos tirar de lá. Há pessoas que se sentem indignas, culpadas, manchadas pelo passado. Talvez alguém diga: mas eu errei tanto. Meu nome já não deve ter mais valor nenhum diante de Deus. Mas deixa eu te lembrar de uma boa notícia. Jesus é especialista em reescrever. Em reescrever histórias, inclusive. O sangue de Cristo é a tinta da misericórdia, que ainda hoje escreve nomes no livro da vida. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. O que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Conforme João 6,37. Ele mesmo prometeu em Apocalipse 3,5. O vencedor será vestido de vestes brancas, e de maneira alguma riscarei seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do Pai e diante dos seus anjos. O arrependimento sincero é um pedido de caneta que o céu escuta. O coração quebrantado é o papel onde Deus escreve o novo começo. Não importa o que você fez, importa o que Jesus fez por você na cruz. Essa é a garantia da nossa redenção. Tem um profeta messiânico que convida, a reconciliação. A metáfora da escarlata e da neve demonstra a transformação total, proporcionada pelo perdão divino, como nos lembra Isaías 1,18. Vinde então e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a lã. O nome de Cristo no céu é o sinal do relacionamento e não da religião. Vivemos num momento em que religião parece ser tudo, E quase que toda esquina tem uma igreja. Isso nos prova que realmente o povo tem sede do que é divino. Às vezes por caminhos diferentes, mas que existe a sede no ser humano pelo divino, isso é incontestável. Quando Jesus diz para os discípulos: se alegrem porque os seus nomes estavam escritos nos céus, em Lucas 10, Cristo enfatiza o conhecimento mútuo como essência da salvação. O relacionamento é pessoal, é dinâmico e não meramente formal ou ritualístico. Eles tinham voltado cheios de entusiasmo, porque viram milagres, curas e libertações. Mas Jesus diz: alegrai-vos, porque vocês fizeram algo, mas porque o Pai conhece vocês pessoalmente. E o que eles tinham feito não era deles, era porque o Pai tinha capacitado eles para fazerem. Ter um nome escrito no céu é mais do que frequentar um templo, mais do que ter um cargo ou título,
é viver em plena comunhão com Jesus todos os dias. Amém. Às vezes você está andando pelas ruas, mas sua cabeça está agradecendo a Deus pelo que aconteceu. Você está trabalhando, mas a sua mente está agradecendo a Deus. E precisamos exercitar isso, meus irmãos. Encontramos muita facilidade em pedir quando a coisa aperta para o nosso lado, né? Mas às vezes esquecemos de agradecer. Às vezes esquecemos de agradecer pelos livramentos, por tudo, e precisamos ter isso em mente, né? Ter o nome escrito no céu é mais do que frequentar um templo, como eu disse. Em João 10,14 está escrito: eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Não é o que fazemos para Deus que nos garante a salvação. É o que Cristo fez por nós e como respondemos a isso. E qual que é a forma correta de responder ao que Cristo fez por nós na cruz do Calvário? É através do amor e da obediência. Essa é a forma correta. O céu tem um registro, mas também tem julgamento. A Bíblia diz que ao final dos tempos, os livros serão abertos. Entre eles está o livro da vida, o registro dos que pertencem a Deus. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20:15. Isso é sério, meus irmãos. Um dia todo nome será chamado. E o que definirá o destino eterno não será mais o seu status social e nem a sua conta bancária. Mas o que vai definir é se o nosso nome está ou não escrito naquele livro. O tempo de garantir isso é agora, enquanto há vida, enquanto há oportunidade. Porque quando o livro for fechado, não haverá mais tempo para reescrever. Não é detalhe, é critério final. Não é assunto lateral, é questão central. Há só duas realidades: nome escrito, vida eterna. Nome ausente, condenação. A Bíblia fala só dessas duas opções. Todo o resto que o homem procura, como fama, poder, honra, aplauso, morre na porta do juízo. Só uma coisa basta, que é o nome diante de Deus. Hoje ainda temos a oportunidade, meus irmãos, e talvez o Espírito Santo nos chama nessa noite a perguntar, com amor e verdade, onde está escrito o nosso nome, hein? Com base no nosso dia a dia. Aquilo que fazemos, pregamos, porque nós pregamos até através de nossas atitudes, de nossa forma de andar. Isso revela para o mundo quem somos. E onde está o nosso nome? Pode ser que o mundo nunca tenha ouvido falar de você. Pode ser que seu nome não esteja nos jornais, em placas, em redes sociais, que é a moda da nossa geração, né? Mas se ele estiver escrito no céu, o Cordeiro te conhece. Aleluia. O Pai te ama. Amém. E os anjos te chamam de herdeiro do reino. Não é o aplauso dos homens que importa, é o reconhecimento de Deus. E se o teu nome foi manchado, o sangue de Jesus ainda tem poder para limpá-lo e escrevê-lo novamente com letras da graça e do perdão. Aleluia. Como nos lembra Filipenses 4:3. E aos que trabalham comigo e lutam comigo pelo Evangelho, a quem são reconhecidos os nomes do livro da vida. Jesus disse: alegrai-vos, porque os vossos nomes estão escritos no céu. O crente não se gloria porque pregou, porque curou ou realizou. Ele se alegra por pertencer. Esse é o nosso objetivo. Sentirmos como parte pertencente aos céus.
A glória do salvo não é o que ele faz para Deus, é o que o Cordeiro fez por ele. No dia em que tudo fechar, agendas, templos, ministérios, cargos, títulos, o que ficará de veredito? Seu nome está ou não no livro? Não pergunte hoje o que as pessoas pensam de você. Se sua reputação é boa, se sua obra é grande. Pergunte: meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro? Se a resposta for sim, siga em frente. Firme, santo e grato. Se a resposta for com dúvida, não durma com essa dúvida, meus irmãos. Vamos correr então para o Cordeiro. Correr para a cruz. Porque o nome registrado no céu vale mais do que a vida inteira de aplausos aqui na terra. Amém. Se hoje o Espírito Santo fala ao teu coração e você deseja entregar ou renovar a sua vida com Cristo, este é o momento. Abra o teu coração e diga: Senhor, escreve o meu nome no teu livro, apaga o meu passado, limpa o meu coração e faz de mim uma nova criatura. Hebreus 8:12 diz: porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e dos teus pecados não me lembrarei mais. Jesus ainda escreve nomes com tinta de misericórdia. E talvez hoje Ele esteja reescrevendo o teu, o meu. Hoje nos apresentamos diante dEle, reconhecendo que só pela graça vamos conseguir chegar no final da caminhada. Incline sua cabeça e vamos orar. Jesus, queremos pertencer a Ti. Queremos que nosso coração seja Teu lar, que a nossa vida reflita o Teu amor e que nossa fé seja viva e verdadeira. Ajuda-nos a abandonar tudo aquilo que nos afasta de Ti. Senhor, e a caminhar diariamente em comunhão contigo. Pai, para aqueles que duvidam ou se sentem indignos, fala hoje aos seus corações que ninguém está fora do alcance da Tua palavra, Senhor Deus. Ninguém está fora do alcance da Tua graça. Porque Cristo venceu o pecado e a morte. Renova a nossa esperança, Senhor Deus. Restaura a confiança, Senhor. E confirma a salvação daqueles que chamam a Ti com sinceridade. Que a alegria de ter o nosso nome escrito nos céus encha nossas vidas de paz, coragem e gratidão. Que possamos viver não para aplausos humanos, mas para o Teu louvor, Senhor, até o dia em que Te encontrarmos face a face. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Te pedimos que o Cordeiro nos redima. Amém. Amém. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim Teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Amém. Está encerrado o culto em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe.